Saudamos a todos mais uma vez com a paz de Jesus. Amém. Eu quero convidar a minha esposa para que venha aqui à frente para fazermos uma oração. Normalmente eu falo muito sobre a minha esposa nos sermões e as pessoas dizem, mas o senhor fala sobre ela e a gente nunca vê a esposa, porque ela sempre está sentada, não é? Então nós queremos que vocês conheçam aquela que Deus me deu como esposa quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu tinha 16 anos de idade, Deus me trouxe lá do interior do Paraná, para Curitiba, o IAP, Instituto Adventista de Paranaense, e me colocou na mesma sala dela, ela sentada na frente da minha carteira. Então não tinha como não enxergar. Foi bem assim, no meu nariz, não é? Deus dizendo, é essa aí. E Deus nos uniu, namoramos 6 anos e nos casamos com 21 anos de idade e são 42 anos de casados. Este é o presente que Deus me deu. Ela cuida do pastor, né? Muitos perguntavam, o que é que a sua esposa faz? Ela cuida do pastor. A melhor coisa que uma esposa do pastor pode fazer é cuidar do pastor, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença, te adorando. Eu te louvo pela esposa que o Senhor me deu, que tem sido um anjo de Deus na minha vida. Eu te louvo pelo privilégio de ser um mensageiro teu, pelo chamado que o Senhor fez, porque um dia o Senhor colocou no coração da minha mãe me dedicar ao Senhor, me entregar para o Senhor para ser teu pregador. Hoje, Pai, eu peço a tua bênção sobre todos os que estão aqui. Derrama o Espírito Santo nesse momento, para que a tua palavra profética fale ao nosso coração e nos sustente, nos faça vibrar com estes assuntos celestiais, Pai. Ouve a nossa oração, por Jesus Cristo pedimos. Amém. Vocês receberam aí, queridos, o terceiro gráfico, e vamos ter mais um gráfico para hoje à tarde. Hoje à tarde vamos falar sobre os 1290 dias e os 1335 dias de Daniel capítulo 12. Esse vai ser o assunto de hoje às 4 horas da tarde. E depois deste tema que apresentarmos às 4 da tarde, nós vamos abrir para perguntas. Preferimos perguntas que sejam escritas, porque quando você escreve a pergunta, se nós recebermos, por exemplo, 20 perguntas, poderemos perceber que podem existir 2, 3 perguntas iguais. Então não vamos responder, nós dispensamos 2 ou 3 e ficamos só com uma pergunta. São perguntas repetidas. Então você seleciona. Então escreva a sua pergunta, mas não são perguntas gerais, não é sobre qualquer assunto. São perguntas relacionadas aos temas proféticos apresentados ontem e hoje, e que vamos apresentar amanhã também. Portanto, será um prazer podermos conversar informalmente sobre as inquietudes, sobre as dúvidas que você possa ter na sua mente, tá bom? Hoje vamos ter também, para aqueles que moram longe, tem lanche. Quem mora longe não pode voltar para casa, vai ter um lanche aqui para vocês. Para quem veio de outra cidade também tem um lanche. Quem mora perto vai almoçar na sua casa, não é? Não vai ter lanche para todo mundo, mas quem mora muito longe não pode voltar, porque não dá tempo de você ir e voltar. Então você vai ter um lanche aqui à disposição sua, de graça, viu? De graça. O povo de Deus não vai para restaurante no sábado. Ou vai? Não vai, não é? O pastor também não vai para restaurante no sábado, ou vai? Vai? Não vai também. Não pode. A comida que o povo de Deus come no sábado, ela é dada não no sábado, ela é dada na sexta. É sexta-feira que Deus dá a comida que você come no sábado. Se chegar no sábado você não tiver comida para comer, existe algum probleminha na sua relação de pai e filho aí. Entre o pai do céu e você como filho, deve ter algum bloqueio aí, algum problema, porque o pai não lhe deu a comida do sábado já na sexta-feira. Porque a todos os que são filhos e filhas de Deus, eles comem no sábado que Deus, o Pai, deu quando? Na
próxima sexta. É assim que a Bíblia ensina. Eu acredito nisso. E porque eu acredito nisso, Deus faz assim comigo. Entende, irmãos? Deus, uma forma carinhosa de Deus mostrar que Ele nos ama, é a forma como Ele cuida da gente, como Ele nos sustenta. Ele nos dá a casa, Ele nos dá o carro, Ele nos dá o pão, Ele nos dá, enfim, tudo o que nós precisamos para sobreviver. Agora, aposentado, viajando para todos os lugares que nos convidam, nós, a Leila e eu, somos sustentados literalmente por Deus, literalmente. Eu vejo a mão de Deus conduzindo e suprindo todas as necessidades. É assim que Deus age, é assim que Deus faz, mas você tem que crer, porque aquele que crê, verá a glória de Deus. Crer para ver, não é ver para crer não, irmãos. Não é ver para crer, esse é outro sermão, ver para crer não. Queridos, vamos estudar agora sobre as 7 trombetas. Abra sua Bíblia. Eu não sei se você está percebendo, mas eu quero destacar de novo que nós estamos estudando aqui a Bíblia. Eu não li nada mais do que Bíblia. Eu não faço afirmações. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não concordo com o que ele falou, porque às vezes não dá tempo de ler tudo. Mas cada palavra, cada afirmação que eu faço, irmãos, tem um apoio bíblico. Às vezes, a semana passada eu fiz uma afirmação num sermão, e uma pessoa disse: eu não vou voltar mais, porque ele disse no sermão dele que Jesus é nosso irmão. Eu não acredito nisso, que Jesus é nosso irmão. Eu acredito que Jesus é nosso Deus. Não venho mais. E não voltou mais. Ou seja, se eu falei que Jesus é o nosso irmão, eu não li o verso na Bíblia, porque não dá tempo de ler tudo. Mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso irmão, certo? Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Está em Hebreus, queridos. Está em Hebreus. Quero ler para vocês, né? Vamos ler aqui em Hebreus. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 2. Eu não pude ler este verso para este irmão, foi lá de Andradina, porque ele não voltou. Quando nós falamos alguma coisa que você não concorda, pergunte depois em particular: pastor, existe alguma base bíblica para aquilo que o senhor falou? Porque às vezes não dá tempo, em 40, 50 minutos, 1 hora de sermão, falar tudo. Mas existe base bíblica para tudo que nós falamos. Não são coisas inventadas da nossa cabeça. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, verso 11, diz assim: porque assim o que santifica, quem é que nos santifica? Jesus. Jesus. Eu gosto muito da palavra Jesus, viu, irmãos? Eu uso pouco a palavra Deus, porque Deus pode ser qualquer um, não é, irmãos? Deus do hinduísmo, Deus do islamismo. A palavra Deus é genérica. Use bastante a palavra Jesus, porque Jesus só existe um, não é genérico, é específico. Quem é que nos santifica, irmãos? Jesus. Como os que são santificados. Quem são os santificados? Nós. São todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Que é que Jesus e eu somos? Irmãos. Ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue, ele é membro da família humana, irmãos. Ele assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Ele é Deus, ele é homem. Isso é um mistério, irmãos. Ele é um mistério, porque ele é 100% Deus, ele é 100% homem. O mistério da encarnação é algo inexplicável. Nós cremos, mas não conseguimos explicar. Mas nós acreditamos que ele é o nosso irmão mais velho, ele intercede por nós. Olha, irmãos, vamos agora abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 8. Nós deixamos para estudar com vocês o 7º selo agora. Intencionalmente eu deixo o 7º selo para estudar junto com as 7 trombetas, porque seria muita coisa estudar o 7º selo junto com os 6 selos, porque o 6º selo é impactante. Então eu termino com o 6º selo. E agora o 7º selo é impactante também, porque o 7º selo, irmãos, é o fechamento da porta da graça. Se o juízo celestial está sendo realizado
lá no céu, partindo da igreja de Laodiceia, 1844, a sala do juízo, o livro do juízo, e aí o desdobramento, as fases do juízo celestial. Logicamente que o sétimo selo é o fim do juízo, é o último selo, é o fechamento da porta da graça, é quando Jesus vai jogar fora, lançar fora o incensário que ele tem na mão. E quando um sacerdote, um sumo sacerdote, joga o incensário, ele fica sem incensário na mão, ele não pode fazer mais intercessões, porque as intercessões são feitas com incensário de ouro, enchendo de muito incenso. Se você não tem incensário, você não pode colocar o incenso em nada, não pode interceder. Por isso que Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra no sétimo selo, dizendo: está feito, fechou a porta da graça. Vamos ler então o capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Quando é que João viu os 7 anjos receberem as 7 trombetas? Quando João viu? Foi em Éfeso? Foi em Esmirna? Foi em Pérgamo? Tiatira? Sardes? Filadélfia? Foi em Laodiceia? Foi em Laodiceia. Queridos, João não viu os 7 anjos recebendo as 7 trombetas antes da abertura do sétimo selo, no período do povo do juízo. Como é que eu vou achar então que as 7 trombetas falam de Maomé, que viveu no 6º século, irmãos? Maomé nasceu no 570. Como é que eu vou pensar que as 7 trombetas se referem a Larico, Odoacro, Genzirico, irmãos, que viveram no longínquo passado, sendo que as 7 trombetas só foram dadas para os 7 anjos quando o sétimo selo foi aberto? Eu pergunto, o sétimo selo já foi aberto? Não. Então os 7 anjos ainda não receberam as 7 trombetas. Ponto final. Isso é Bíblia. Isso é profecia. Isso não é invenção da minha cabeça. É Jesus que está falando que quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora, e os anjos que estavam diante de Deus receberam as 7 trombetas, mas não tocaram ainda. Só vão tocar no verso 6, irmãos. Só no verso 6. Antes dos anjos tocarem as trombetas, o verso 3 diz o quê? Verso 3 diz: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O altar de ouro pertence ao lugar santo, está diante do trono que pertence ao lugar santíssimo, e separando o lugar santíssimo e o lugar santo tem o quê? Nada. Nada. Pastor, mas e o véu? Acorda, irmão. Acorda. O véu rasgou. Quantas vezes o véu rasgou? Uma vez só. Porque a carne de Cristo foi rasgada na cruz quantas vezes? Uma vez só. O véu rasgou. Não existe mais véu entre o lugar santo e o Santíssimo. Queridos, no santuário do céu, o pátio está onde? Na terra, certo? O altar de sacrifício está no Monte do Calvário. E o véu que separa o lugar santo do Santíssimo, no santuário do céu não existe, porque foi rasgado. O véu representava a carne do nosso Senhor Jesus, que foi rasgada na cruz. Será que existe um verso da Bíblia que diz isso? Porque alguém pode perguntar, onde é que está escrito isso que ele está falando? Está na Bíblia, irmão. Abra sua Bíblia, em Hebreus, fala que o véu representava a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Todos acharam? Vamos ler capítulo 10, versos 19 em diante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus você entra no santo e no santíssimo. Pelo sangue de Jesus você entra na presença do Pai, porque você é irmão de Jesus Cristo. Irmãos, nosso acesso ao Pai é livre através de Jesus, não através de santos,
mas através de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E aqui diz, verso 20, pelo novo e vivo, olha, como é que você entra no santuário? Pelo novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho que não existia antes da morte de Jesus, mas que existe agora. É um caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu da sua carne. O véu da sua carne se rasgou e nós tivemos um caminho livre para entrar na presença do Pai. Queridos, isso é Bíblia. Por isso, voltando, irmãos, para Apocalipse capítulo 8, nós encontramos Jesus. Jesus é este anjo, irmãos. A Bíblia chama Jesus de anjo do concerto. Para aqueles que tiverem dúvida de que Jesus é este anjo que recebe um incensário de ouro e enche com incenso no altar de ouro diante do trono, o fato da Bíblia falar que o altar de ouro está diante do trono, está dizendo aquilo que o santuário da terra já ensinava, que o altar de incenso estava diante do trono, só separado pelo véu, certo? Diante da arca do concerto, só separado pelo véu. Uma vez que o véu da carne de Cristo foi rasgado, então agora o altar de incenso continua sendo do lugar santo e o trono continua sendo no lugar santíssimo, mas o altar está diante do trono sem nenhum véu. Mas é diante do trono. Jesus Cristo é o anjo que recebe o incensário, porque anjo não pode receber incensário, irmãos. Anjo não pode interceder por ninguém, porque só poderia interceder por um anjo, mas por seres humanos, só um ser humano pode interceder. Por isso Jesus é chamado de anjo do concerto. Onde está escrito isso? Que Jesus é o anjo do concerto, o anjo da aliança. Malaquias, abra sua Bíblia em Malaquias, irmãos. Diz lá, Jesus Cristo, o anjo do concerto. Vamos ler aqui, Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias capítulo 3, verso 1. Para cada afirmação, um verso da Bíblia. Para cada verdade, um verso da Bíblia, que mostra que é assim, é a Bíblia que fala. A Bíblia explica-se por si mesma. Capítulo 3 de Malaquias, verso 1 diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Está falando de João Batista, como um anjo que preparou o caminho para Jesus. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Quem é esse Senhor que veio ao templo? Jesus, não é? De repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Esse anjo do concerto mencionado aqui, que veio ao templo do Senhor, é Jesus, sendo chamado de anjo do concerto, anjo da aliança. Queridos, Jesus Cristo é o anjo de Apocalipse 8, verso 1, no sétimo selo, que abriu o sétimo selo, e agora você vê Jesus Cristo intercedendo. Volta agora para Apocalipse capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso, diz o verso 4, subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Esta é a última grande intercessão de Jesus. Aqui está a conversão da grande multidão, irmãos. Porque muito incenso quer dizer muita intercessão. Muita intercessão é muita salvação. É a grande multidão da hora undécima será convertida antes da porta da graça se fechar. Amém. Jesus não fecha a porta da graça com milhões e milhões de pessoas sinceras perdidas. Não, Ele primeiro sela as pessoas, a grande multidão, os salvos da hora undécima, com esta intercessão. Depois que Ele faz essa intercessão, a maior de todas e a última, então chegou o momento dele jogar fora o incensário. Agora vem o verso 5, capítulo 8, verso 5. E o anjo, que é Jesus, o anjo do concerto, tomou o incensário e o encheu de quê? Fogo do altar. Agora não é incenso, irmãos. Agora não é intercessão mais, acabou a intercessão. Agora ele enche de fogo do altar, agora é destruição.
fogo do altar e o lançou sobre a terra. Lançou o incensário sobre a terra. E o que aconteceu? Houve então vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E o verso 6 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas. Quando é que eles receberam as 7 trombetas, irmãos? Quando Jesus abria o 7º selo. Então os 7 anjos que receberam as 7 trombetas, diz o verso 6, prepararam-se para tocá-las. Eles só se prepararam para tocar as trombetas depois que Jesus abriu o 7º selo. Ponto final. Isso é Bíblia, isso é profecia, irmãos. Mas não tem mais, irmão. Mas eu li. Você não leu nada. Bíblia é que fala. Bíblia é Bíblia. Sola a Escritura. Não é assim que nós adventistas cremos? Sola a Escritura. Unicamente a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E o Espírito de Profecia são conselhos inspirados por Deus através da sua serva Ellen White, e que eu devo aplicar na minha vida. Mas não é o Espírito de Profecia que explica a Bíblia, irmãos. É a Bíblia que explica o Espírito de Profecia. A luz maior está acima de todas as luzes que existem. É a Bíblia. Eu nunca posso jogar o Espírito de Profecia contra a Bíblia. Se eu jogo o Espírito de Profecia contra uma afirmação bíblica, eu estou torcendo, estou confundindo a mente das pessoas. A Bíblia deve prevalecer, soberana, na nossa vida, nas nossas doutrinas. Aqui é o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta, se você não colocar o fechamento da porta da graça aqui, irmãos, se você não entender dessa forma, você não vai achar nenhum lugar na Bíblia que fale sobre o fechamento da porta da graça. Não vai existir. Ou você aceita o fechamento da porta da graça no 7º selo, conforme Deus revelou, ou você não vai encontrar em algum outro lugar. Agora, para aqueles que são adventistas e que consideram, como eu considero, o Espírito de Profecia como inspirado por Deus também, então você pode ler Primeiros Escritos, página 279. Anote isso aí. Primeiros Escritos, página 279. Deus mostrou para sua serva que o 7º selo é o fechamento da porta da graça. E ela escreveu: e Jesus Cristo levantou a mão para o céu, pegou um incensário de ouro, lançou sobre a terra. Estou falando que está lá na página 279 do Primeiros Escritos. E depois de lançar um incensário sobre a terra, Jesus falou que está em Apocalipse 22:14, 22:11. Depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra, ele proferiu o capítulo 22, verso 11. Esse verso, do capítulo 22, verso 11, ele tem um momento para ser pronunciado por Jesus. Jesus não vai falar esse verso nem antes nem depois do 7º selo. É no 7º selo que Jesus vai falar. Está no Primeiros Escritos, página 279. Jesus levanta a mão, lança o incensário sobre a terra e ele diz: está feito. Está feito. O injusto, leia comigo, capítulo 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quando é que vai ser proferido isso? No momento em que a porta da graça se fecha. No momento do 7º selo. Então, com a porta da graça fechada, os anjos começam a tocar as trombetas, capítulo 8, volto para o capítulo 8, verso 6 agora, irmãos. Capítulo 8, verso 6. Podemos ler? Capítulo 8, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Cristo agora saiu do Santíssimo. Quando ele joga o incensário sobre a terra, acabou o juízo. Fechou a porta da graça. Agora ele sai do Santíssimo. E quando ele sai do Santíssimo, ele não volta para a terra, irmãos. Assim como o sumo sacerdote saía do Santíssimo, não saiu para o pátio. Quando o sumo sacerdote saía do Santíssimo no dia do juízo, ele se demorava onde? No lugar santo, porque ele tinha uma obra a ser feita no lugar santo. Depois de terminar o juízo, tinha uma obra a ser feita no lugar santo. O que ele fazia ali no lugar santo? Ele tirava as roupas de sumo sacerdote, tirava as roupas, e ali ele
vestia outra vestimenta, ele pegava um bode que se chamava Azazel, que representava Satanás, colocava sobre a cabeça daquele bode todos os pecados que ele tinha tirado do santuário, e aquele bode era levado por uma outra pessoa para o deserto e abandonado no deserto para morrer, representando que depois que Jesus Cristo voltar aqui à terra, Satanás vai ser deixado nesse deserto caótico chamado terra, nesse abismo caótico chamado terra, durante 1000 anos, para morrer, para ser queimado no final dos 1000 anos. Tudo isso aí está representado na doutrina do santuário. Então, queridos, quando Jesus deixa o Santíssimo, ele se demora no lugar santo, tira as vestes sacerdotais e veste agora as vestes reais, de rei dos reis e senhor dos senhores. E agora ele autoriza Satanás. Por que Jesus autoriza Satanás? Porque Satanás é um poder vencido, ele vai até onde Deus permite. Satanás não faz o que ele quer. Satanás é um poder vencido, e o poder vencido obedece às ordens do poder vencedor, porque Deus traçou limites até aqui. Lembram com Jó? Até ali, não mais. Ele é o soberano do universo, Jesus Cristo. Por isso agora ele autoriza Satanás a fazer o que sempre Satanás quis fazer: destruir a terra. Ele recebe o consentimento divino para destruir a terra, 1/3 de cada coisa. Por que Deus permite Satanás destruir a terra depois que a porta da graça se fecha? Porque o povo de Deus está selado. O povo de Deus não morre mais, nem um mártir morrerá, nunca, jamais. Nunca, jamais, irmãos. Agora Satanás recebe poder para destruir aquilo que é dele e atormentar os que são dele, não os que têm o selo do Deus vivo. E ele recebe a autoridade para destruir 1/3, porque ele é o anjo da terça parte. Lógico, o anjo da terça parte pode destruir 1/3 de cada coisa. Então a primeira trombeta foi tocada, verso 7, leia comigo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, chuva de pedras e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Viu, irmãos? Primeira trombeta, Satanás recebe permissão, consentimento divino para queimar a terça parte da terra. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Verso 8, e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue. O que? A terça parte do mar. Terça parte do mar tornou-se em sangue. E o verso 9, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E agora o terceiro anjo tocou a sua trombeta, verso 10, e a sua trombeta, e aí caiu do céu uma grande estrela. A estrela, a Bíblia interpreta, o que a Bíblia interpreta a gente aceita. O que é estrela em profecia? Anjo. E uma grande estrela seria quem? Um grande anjo que caiu do céu. Quantos grandes anjos que caíram do céu? Um. Anjos foi 1/3, mas o grande anjo que caiu do céu é só um, é Satanás. Então, queridos, na terceira trombeta está falando da ação de Satanás, que vai amargar a água potável. Já existe pouca água na terra. Vocês estão passando por uma crise de água aqui em Itabuna. Está faltando água aqui, ali, nas casas. É terrível, irmãos. Como é bom a gente saber que o pão e a água do povo de Deus não faltarão. Seu pão e a sua água serão certos. O que eu tenho que fazer para não faltar o meu pão e minha água? Ame a Jesus, se apegue a Jesus, seja fiel a Ele, que Ele cumpre a promessa que Ele fez. Ele cumpre a promessa que Ele fez. Nosso pão e nossa água serão certos. Mas o povo ímpio vai passar fome e vai morrer de sede, porque Satanás vai amargar 1/3 da água potável. Aí diz, o verso 11 agora, e o nome da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, ou seja, amargas, e morreram homens, muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora o verso 12, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e da lua, e das estrelas, aquilo que
o mundo adora o sol. Por isso ele pode atingir terça parte do sol. O mundo adora a lua, Deus a lua. O islamismo, o sinal do islamismo é o que? Meia lua. Eles adoram lua. Eles adoram estrela. Tammuz é representado pela estrela da alva. Tammuz, queridos, eles adoram o sol, lua e estrela. Satanás pode atingir a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Na quarta trombeta haverá escuridão. Agora na quinta trombeta, irmãos, capítulo 9, verso 1. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu que caiu na terra. É a ação de quem? Daquele grande anjo que caiu do céu. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, e com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Mas esses gafanhotos, eles não são gafanhotos. A Bíblia diz gafanhotos, mas aí começa a explicar como é que eles eram, e você percebe que não era gafanhoto mesmo. Isso mais parece forças demoníacas. Forças demoníacas, porque gafanhoto come erva verde. Gafanhoto não tormenta ser humano, gafanhoto não ferroa ninguém, mas esses gafanhotos ferroam, atormentam. Vejam aí, me parecem mais forças demoníacas, governadas pelo seu líder, que é Satanás. E diz o verso 4, capítulo 9, verso 4: e foi-lhe dito que não fizessem o quê? A esses tais gafanhotos, mas é só o nome chamando de gafanhoto, porque eles picam como escorpiões. Ou é escorpião ou é gafanhoto. O que é uma coisa assim que vai fazer a pessoa chorar de dor, gritar de dor, como se tivesse sido picado por um escorpião? Satanás tem esse poder, irmãos, de atormentar as pessoas, mas não os que receberam o selo do Deus vivo. Porque está escrito aqui no verso 4, veja aí o verso 4: mas que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E o que Satanás vai fazer com aqueles que não receberam o sinal de Deus nas suas testas? Verso 5: foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Por quanto tempo? 150 dias, 5 meses. Eles serão atormentados por Satanás e pelas forças demoníacas. Mas o povo de Deus está protegido, porque eles foram marcados. Deus marca você com o sinal de Deus, o selo do Deus vivo, e Deus diz: esse é meu. E quando Satanás vem sobre você, ele vê a marca de Deus. Lembra-se no Egito, quando veio um anjo destruidor e via o sangue no umbral da porta, ele passava por cima. Estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. E agora o povo de Deus foi comprado pelo sangue do Cordeiro, mas agora foram marcados pelo selo do Deus vivo. Quando vem o anjo da destruição, vem atormentar a humanidade por 5 meses, mas eles percebem que você está marcado pelo sinal de Deus. Ele passa por cima. Oh Senhor, Deus revelou para você e para mim, meu querido irmão, o que vai acontecer no futuro. Nos deu os detalhes, porque Deus não faz coisa alguma senão sem revelar seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. Deus não quer esconder nada. É um livro aberto. Só tem um segredo que ele escondeu e que ele vai revelar na hora certa. Vamos continuar, queridos. O líder deste grupo demoníaco que atormenta o mundo por 5 meses, o líder deles está no verso 11, capítulo 9, verso 11. Quem é o líder deles? Verso 11: e tinham sobre si rei. Quem era o rei dessas forças demoníacas? O anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Satanás. Mas a Bíblia dá um nome para esse anjo do abismo. Em hebreu o seu nome é Abaddon, e em grego Apolion. Abaddon é o nome de Satanás na maçonaria, meu irmão. Os maçons, quando chegam lá no 14º, 15º grau, são 33 graus, mas lá por volta do 14º, 15º, é ali que eles descobrem o nome do Deus da maçonaria. Não é quando entram. Quando entram procurando conhecimento, luz, riqueza, e começam a adorar um Deus que eles não sabem nem quem é. Mas quando chegam lá na frente, eles descobrem que o Deus que eles adoram é Abaddon. E na Bíblia, Abaddon é um nome dado a Satanás. Queridos,
O povo de Deus que estuda a profecia está protegido contra os enganos das sociedades secretas. Está protegido contra os enganos da maçonaria. Porque maçonaria é uma religião que adora um Deus. Por isso, para ser maçom, tem que crer em Deus. Quem não crê em Deus não pode ser maçom. Tem que crer em Deus para ser maçom. Porque quem não crê em Deus não vai crer no Deus da maçonaria. Mas a pessoa que crê em Deus entra para a maçonaria, e lá pouco a pouco ele vai transferindo a crença dele do Deus da Bíblia para o Deus da maçonaria. E quando ele descobre, ele já está lá dentro, já está enfronhado, já está comprometido. O Deus chamado Abaddon. Agora a sexta trombeta, irmãos, quando ela é tocada, capítulo 9, verso 13: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Essa guerra mundial aqui tem a ver com aquela região e religião também, não é? Aquela região e aquela religião lá da Mesopotâmia, que está falando do rio Eufrates. E por acaso, irmãos, onde é que está a guerra hoje? Ou seja, nos últimos 10 anos aí, onde é que está a guerra acontecendo? Não é lá? Não é no Afeganistão? Não é no Iraque? Irmãos, toda aquela região do Oriente Médio está em guerra. E vai continuar em guerra até o fim. Daniel 9 diz que haverá guerra até o fim. Nunca vai parar a guerra ali. Agora, com a criação do Estado palestino, a guerra vai aumentar, porque eles querem exterminar Israel, querem varrer Israel do mapa. O Irã quer destruir, exterminar Israel. Os palestinos querem destruir, eliminar Israel. Mas Deus ainda tem um plano com o Israel. Porque o sábado ainda é conhecido no mundo por Israel. Às vezes pensamos que o sábado é conhecido no mundo pelos adventistas. Não, irmãos, não. Existe a igreja do sábado, que é a igreja adventista do sétimo dia, mas existe o povo do sábado, que tornou o sábado conhecido no mundo todo, que é o povo judeu. Mas eles não aceitaram o Messias ainda, e ninguém se salva pelo sábado. Ninguém pode ir para o céu pelo sábado, e o judeu não pode ir para o céu pelo sábado. Eles têm que abraçar Jesus como Salvador. Mas então vai chegar um momento em que vai sair o decreto dominical, irmãos, antes da porta da graça se fechar, em que eles vão ser perseguidos por causa do sábado. Mas vai chegar um momento em que eles não poderão comprar e nem vender, e agora eles vão ter que aceitar Jesus como Salvador. Milhares e milhões de judeus vão aceitar a Jesus como Salvador, naquela grande intercessão que Jesus fará antes de lançar o incensário sobre a terra. Eles também, não todo mundo, mas muitos deles vão se converter, conforme Romanos capítulo 11. Então, queridos, aqui diz que haverá guerra naquela região do Eufrates. Vamos ver o verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e para o dia, e para o mês, e para o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Quanto tempo vai durar a sexta trombeta, irmãos? A quinta trombeta dura quanto tempo? 5 meses. A primeira, segunda, terceira e quarta trombeta dura quanto tempo? Não sabemos, irmão. Pode durar uma semana, um mês. É coisa muito rápida. As primeiras 4 trombetas são tão rápidas que a Bíblia não fala quanto tempo. Porque quando não vai ser rápido, quando vai demorar um pouquinho, Deus fala quanto tempo. Quando Deus não fala o tempo, é porque vai ser rápido. Por isso a quinta trombeta ele fala 5 meses. E a sexta trombeta ele fala quanto? 391 dias. A sexta trombeta dura quanto tempo? 391 dias. De onde o senhor tirou isso? Da Bíblia? Vamos ler direitinho aqui o verso, capítulo 9 e o verso 15. O dia, a sexta trombeta, ela vai acontecer em quanto tempo? 1 dia, 1 mês e 1 ano. 1 ano é 360, 1 mês é 30 dias e 1 dia é 1 dia. Então 360 mais 30, 390 mais 1, 391. Em 391 dias vai ocorrer esta grande guerra, reunindo 200 milhões de soldados. Vejam aí capítulo 9,
capítulo 9, verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Já aconteceu alguma guerra no mundo que reuniu 200 milhões de soldados? Nunca, jamais. Isso é evento futuro. Como é que eu vou jogar isso para o passado? Jesus ainda não abriu o 7º selo, as trombetas ainda não começaram a ser tocadas. Aqui está falando de uma grande guerra mundial, envolvendo árabes. E vocês sabem que nos livros maçônicos, Albert Pike, pai da maçonaria moderna, que vivia na cidade de Charleston, South Carolina, nos Estados Unidos, ele escreveu sobre a Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial. A Primeira e Segunda já ocorreram, e a Terceira Guerra Mundial, o que eles escreveram? Que é de árabes contra Israel. Está lá, para quem quiser ler. É naquela região do Oriente Médio. É uma guerra mundial, mas o foco da guerra é lá. O foco é ali. Agora, queridos, o exército que vai ser reunido para esta guerra é de 200 milhões. E quantos eles vão matar? Aqui diz, no finalzinho do verso 15, irmãos, diz: a fim de matarem a terça parte dos homens. De mulher também, viu? Não é só homem, não. Que é homem no sentido genérico. Homem no sentido genérico. Homens e mulheres. Mas não os que têm o selo do Deus vivo. Amém? Amém. Não os que têm o sinal do Deus vivo. Depois que a porta da graça se fechar, irmãos, e as trombetas começarem a tocar, nada mais acontece para você. Nós vamos passar pela angústia de Jacó? Vamos, porque vamos ter uma sentença de morte sobre a nossa cabeça, mas a sentença de morte nunca vai se cumprir, irmãos. Assim como a sentença de morte contra o povo de Deus nos dias da rainha Esther não se cumpriu, no dia em que eles deveriam ser mortos, houve libertação para o povo de Deus. Assim também haverá o dia e a hora em que todos os que guardam os mandamentos de Deus deverão ser mortos, mas não vão morrer, nenhum, porque Miguel, o grande príncipe, se levanta para libertar o seu povo. Amém. E naquele dia se livrará todo aquele que se achar inscrito no livro da vida do Cordeiro. O meu nome está no livro da vida, o seu nome, que ama Jesus, está no livro da vida do Cordeiro, irmãos. E agora vem a 7ª trombeta, irmãos, a última trombeta. E eu me emociono quando eu prego sobre a 7ª trombeta. Poderíamos ficar aqui horas falando sobre a 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta não tem nada a ver com terça parte de nada, irmãos. Quando você lê a 7ª trombeta, não fala da terça parte de nada. Ou seja, a 7ª trombeta não tem nada a ver com Satanás. A 7ª trombeta é a celebração do vencedor chamado Jesus Cristo. É a celebração no céu daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Foi tocada a 7ª trombeta, capítulo 11 e o verso 15. Tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu o quê? Grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Irmãos, aqui está falando da exaltação daquele que é o vitorioso, o vencedor de todas as batalhas, Jesus Cristo. Quando o 7º anjo toca a sua trombeta, diz o verso 19: abre-se o céu. Abre-se o céu, não antes nem depois. O céu vai se abrir ao tocar-se a 7ª trombeta, e vai se ver no céu a arca do seu concerto. Não aquela arca que estava no santuário da terra, no lugar santíssimo, e que foi escondida numa caverna antes da destruição de Babilônia em 586 antes de Cristo. Não. Aquela arca que estava no lugar santíssimo foi escondida numa das cavernas pelos sacerdotes antes da destruição babilônica, ao cercarem Jerusalém em 586 a.C. Mas nunca mais foi achada essa arca. Pode ser que seja achada ainda. Mas, queridos, aqui Deus vai mostrar no céu não aquela cópia da arca, mas sim a arca do concerto original, os 10 mandamentos originais. Os 10 mandamentos vão ser estampados no céu. Porque quando diz que a arca do concerto vai aparecer no céu, o céu se abre e aparece a arca do concerto,
Está falando dos 10 mandamentos. E os ímpios e os salvos, todos terão que ler os 10 mandamentos. E eles lerão mandamento após mandamento. E eles vão ler o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque Deus fez os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Queridos, há uma luz brilhando na lei de Deus, especificamente no 4º mandamento. Os ímpios leem os mandamentos assustados, aterrorizados, e olham para os seus líderes religiosos e dizem: vocês nos enganaram. Vocês nos enganaram, porque vocês disseram que a lei de Deus tinha sido destruída, que a lei de Deus tinha sido abolida, e que nós não precisávamos guardar os mandamentos de Deus. E o que faremos agora? É tarde demais, irmãos, porque a porta da graça está fechada. Hoje é tempo de abraçar Jesus. Hoje é tempo de ser perdoado pelo sangue de Jesus. Hoje é tempo de deixar que o Espírito Santo grave e escreva os 10 mandamentos no seu coração, para que você ame a lei de Deus, para que você tenha prazer na obediência aos mandamentos de Deus, para que você não seja inimigo da lei de Deus. O povo de Deus não pode ser inimigo da lei de Deus, porque o Espírito Santo grava a lei no nosso coração. Isso está em Hebreus capítulo 8. A minha lei escreverei no seu entendimento. Queridos, a lei de Deus será estampada no céu na 7ª trombeta. Mas não é somente a lei de Deus. Abra agora Apocalipse 10, irmãos. Apocalipse 10 diz que vai acontecer uma coisa a mais ao ser tocada a 7ª trombeta. Capítulo 10 de Apocalipse, verso 7. E veja só se isso não é Bíblia. Veja se isso não é revelação que Deus está fazendo pela Bíblia, porque só a Bíblia está falando. Vamos ler o verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. Tem alguma dúvida aqui? Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o que vai acontecer? Se cumprirá o segredo de Deus. E Deus tem algum segredo? A maçonaria é uma religião de segredos, mas a Bíblia diz que o cristianismo é um livro aberto. Vós sois cartas abertas, para serem lidas por todos os homens. Deus tem algum segredo? Mateus capítulo 24, 36. Mateus 24, verso 36, diz que Deus tem um segredo. Mateus 24, 36. Isso é Bíblia, irmãos. Isso não é invenção da nossa cabeça. É a Bíblia falando para você que Deus tem sim um segredo, e Ele vai revelar esse segredo antes da volta de Jesus. Ele vai revelar. Capítulo 24 de Mateus, verso 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, mas unicamente meu Pai. Somente o Pai sabe o dia e a hora da volta de Jesus. E Ele vai revelar, não depois da volta de Jesus, vai revelar antes. Há pessoas que dizem que eu estou marcando o dia e a hora da volta de Jesus. Irmão, se eu soubesse, que maravilha. Se eu soubesse, eu seria falso, né? Eu seria um pregador de mentiras, porque ninguém sabe. Se alguém tiver um sonho, e nesse sonho um anjo falar para você o dia e a hora da volta de Jesus, olha, irmãos, fique fora desse sonho. Não é de Deus, porque Deus é quem vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus, e na hora certa, nem antes nem depois. É somente quando a 7ª trombeta for tocada, Deus vai revelar o seu segredo, diz Apocalipse capítulo 10. Vamos terminar de ler o verso, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo. A outra tradução diz que se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas. Foi Deus que anunciou pela boca de Jesus que existe um segredo, e Ele vai revelar. Uma voz vai ser ouvida, irmãos, declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Quando? Depois da lei ser estampada no céu, depois que a 7ª trombeta for tocada, e Jesus vai voltar.
Queridos, quando for tocada a 7ª trombeta, começam a cair as 7 pragas. As 7 pragas não começam a cair antes do toque da 7ª trombeta. Nas 7 trombetas, Satanás recebe consentimento para destruir 1/3 de cada coisa da terra e 1/3 da população da terra. Mas as 7 pragas não tem nada a ver com Satanás, irmãos. A 7ª praga é juízo direto de Deus, e que afeta o mundo todo, não 1/3 de cada coisa, mas não afeta os filhos e filhas de Deus. Queridos, Deus escreveu o Apocalipse em ciclos de 7. Na 7ª igreja começaram os 7 selos. No 7º selo começam as 7 trombetas. E na 7ª trombeta começam as 7 pragas. E todos os 7 culminam com a volta de Jesus. A 7ª igreja vai até a volta de Jesus. O 7º selo vai até a volta de Jesus. A 7ª trombeta vai até a volta de Jesus. E a 7ª praga vai até a volta de Jesus. Todos os 7 culminam com a volta de Jesus. Porque Deus escreveu tudo em ciclos de 7. Ora bem, Senhor Jesus. Essa é a bendita esperança que Deus colocou no nosso coração. E a nossa esperança é que Jesus venha logo. Eu oro constantemente dizendo: Senhor, por favor. Eu falo por favor, porque quando você está querendo muito, você tem que clamar: por favor mesmo, Senhor Jesus, volte logo. Eu estou clamando por isso. Quantas vezes você clama, meu irmão, pela volta de Jesus? Ou a vida está tão boa para você, ou você ainda tem tantos sonhos nesta terra, que o céu ainda está bem distante dos seus planos. Deus permite que a nossa vida aqui na terra, irmãos, fique perturbada. Deus permite que a gente tenha prejuízos, a gente passe por traições, por perdas, para que a gente se desiluda com o mundo. Eu não sei se você ainda não é desiludido com o mundo, mas eu sou um homem desiludido com o mundo, irmãos. O mundo não presta. A única coisa que presta neste mundo são as almas compradas pelo sangue de Jesus. É a única coisa, irmãos. Nós queremos um novo céu, nós queremos uma nova terra, onde habita a justiça de Deus, onde podemos viver na presença do nosso Pai e do nosso irmão Jesus Cristo. Ora bem, Senhor Jesus, essa é a nossa bendita esperança. Você tem esse sonho, meu irmão? Levante a sua mão se você tem esse sonho. Deus vai ajudar a realizar este sonho seu. Pai querido, o Senhor está vendo as mãos levantadas, e eu estou clamando, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos ir para o céu, Senhor. Essa terra está muito perturbada. É muita guerra, é muita traição, é muita perseguição, é muita apostasia, muita pornografia, muita promiscuidade. Ó querido Jesus, venha colocar um ponto final no pecado. O Senhor é soberano. Ninguém pode dar conselhos ao Senhor. Nós estamos pedindo: venha logo, Jesus. Registra no livro da vida a nossa decisão, nossas mãos levantadas. Batiza-nos com o Espírito Santo, porque é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.